Então nós como pastores, a gente se dá, amados, a gente se dá para que você possa começar a olhar de forma certa, começar a se levantar, começar a vencer e marchar em segurança. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Estaremos nas Casas Luz falando, estaremos trabalhando talvez essas semanas, para que vocês possam superar tudo isso. Mas em primeiro lugar você precisa crer em Jesus. Você precisa crer na palavra dele a teu respeito. E pela fé, obedecer ao Senhor. Porque é o Senhor que vai te conduzir a toda a vitória. Posso ver amém? Hoje eu quero dar uma pequena introdução sobre este assunto. Libertação e quebra de vínculos. Eu coloquei esse texto de 1 Tessalonicenses, que fala que nós devemos manter reto, íntegro, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, no dia da volta de Jesus. Os sinais dos tempos estão mostrando que Jesus está voltando à terra. E nós devemos estar com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso corpo, de forma íntegra. Vamos lá. Quem é que vai me ajudar aqui? Tiago, né? Vem cá, Tiago. Tiago, vem cá, Márcia Barreto. Vem cá, ajuda aqui. Mais duas, Cibele e Rose. Vem cá, rápido, vai. Tenta imaginar a imagem. Desculpa, Márcia, que eu vou usar você, tá? Não fica preocupada, não. Isso é só um teatro que eu vou fazer aqui. Quando Deus falou para Ló sair de Sodoma e Gomorra, Deus veio arrastando aquela família para sair. Vamos sair para lá, vamos lá. Só que a esposa de Ló olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. Isso é um fato, isso aconteceu mesmo, não é brincadeira não. Deus estava arrancando uma família de uma cidade que iria ser destruída por fogo. E a Bíblia diz que a terra será destruída pelo fogo. E a palavra igreja significa chamados para fora. E nós, como igreja, estamos sendo chamados para fora das trevas. Mas muitas das vezes nós estamos olhando para trás, como a mulher de Ló, e estamos nos tornando estátuas de sal. Quando o sal perde o sabor, só tem uma coisa para fazer com esse sal: fazer estátua. Deus transformou a mulher de Ló numa estátua de sal, porque ela tinha ligações com Sodoma e Gomorra. Ela tinha prazeres em coisas que Sodoma e Gomorra praticavam. Ela tinha algum sentimento ligado a Sodoma e Gomorra. Por isso ela olhou para trás. E houve um juízo sobre ela. Ela se tornou estátua de sal. Ela não valorizou, não olhou para as grandes promessas de Deus, para um local bem melhor. Mas ela estava com uma mentalidade presa a Sodoma e Gomorra. Obrigado vocês. Salve de palmas para eles, Entende isso, queridos? Quando a gente fala em quebra de vínculos, quando a gente fala em romper vínculos, nós estamos rompendo cadeias que podem segurar o nosso físico, segurar a nossa alma e segurar até mesmo o nosso espírito. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Satanás, a Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o império do Filho de Deus, Jesus Cristo. Fomos transformados agora de homens carnais a homens
espirituais. Mas, quando a gente vem a essa posição, nós temos que não permitir que nada nessa terra nos linke novamente às trevas. Amém? 3 coisas que o inimigo quer trabalhar. Ele quer linkar o seu corpo, ele quer linkar a sua alma, e ele quer linkar o seu espírito. Essas 3 áreas, amados, nós queremos trabalhar. Nós queremos trazer uma consciência para a igreja que é muito sério essa questão de envolvimento. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Diz assim, Êxodo é o 2º livro da Bíblia, capítulo 20, a partir do 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Para que serve uma lei? Gente, de uma forma bem simples, as leis é para mostrar a seriedade de certas atitudes. Se a sua decisão, seu comportamento for correto, a lei traz para você coisas boas. Agora, quando você vai contra um assunto que é sério, a lei vai trazer para você temor. Se eu tomar tal atitude, eu vou ser prejudicado. A lei não é má. A lei é para nos proteger. Agora, se alguém quiser prejudicar uma outra pessoa, eu posso me utilizar da lei para prejudicar uma outra pessoa. Tem a história de Daniel que passou por isso, mas se você está numa empresa, não, eu vou prejudicar essa pessoa, eu vou prejudicar essa pessoa, eu vou prejudicar essa pessoa, eu vou prejudicar. E ela é uma pessoa muito certinha. Poxa, eu vou tentar encontrar alguma coisa na ordem dessa empresa, na lei dessa empresa, para eu prejudicar essa pessoa. Olha, eu vou armar uma armadilha para ela. Então, as pessoas maldosas querem, muitas das vezes, prejudicar outras, usando até mesmo a coisa boa que é a lei. Satanás fez isso. Deus deu a lei para nos proteger. Ele disse, não coma, não faça imagem, honre pai e mãe, isso é bom para você. E Deus deu uma palavra para que a gente tenha temor. Quando eu falo para o meu filho assim, filho, olha, não rouba a borracha de ninguém. Olha, filho, não pegue nada de ninguém, porque se você pegar, você pode ser preso, filho. É, pai, você pode ser preso. E você vai ficar na cadeia, isolado. Isso gera o quê? Temor. Deus nunca queria que as pessoas fossem para a prisão, mas Ele colocou leis bem definidas para que haja temor. Porque roubar o outro pode trazer graves consequências. Uma delas, a pessoa querer te matar. Se você roubar uma outra pessoa, a pessoa vai querer pegar um revólver, vai querer te matar, querer fazer justiça com as próprias mãos. E para você evitar esses problemas, não roube.
E ainda coloca um peso para que, se você fizer isso, você saiba que você terá graves consequências. Satanás, sabendo disso, ele agora quer prender as pessoas dentro da lei que Deus estabeleceu. Então, quando nós falamos sobre o juízo de Deus, consequências de nossos erros, isso é para que possamos o quê? Atentar que certas atitudes que nós tivemos estão trazendo consequências ruins para nós. Por exemplo, um dia lá atrás uma pessoa brincou com álcool, brincou com cerveja, brincou com pinga, brincou com uísque, brincou, bebeu, encheu a cara. Não, eu não fico bêbado mesmo, não, tomo. E ele não percebe as consequências. Por exemplo, lá na América, se você for comprar alguma bebida alcoólica, você não pode sair com aquela garrafa à mostra, porque você estaria propagando uma ideia ruim para as pessoas beberem. Que direito você tem de beber cerveja e ainda fazer propaganda para outras crianças beberem? Você não tem esse direito. Então lá tem uma lei, você não pode sair com a propaganda de que você está bebendo álcool. Aqui no Brasil não tem essa lei. Mas as pessoas vão brincando, e os filhos ao redor, não, eu não fico bêbado. Mas existe uma lei dizendo que se você fizer e você acha que não tem nenhum problema, saiba que você vai ver o sofrimento do seu filho. Saiba que você vai ver o sofrimento do seu neto. Saiba que você vai ver o sofrimento do seu bisneto. Então a lei já te diz, antes de você pecar, que se você fizer, e você se acha muito garantido, talvez os teus filhos não estão garantidos. Talvez os teus netos não estarão garantidos. Talvez os teus bisnetos não estarão garantidos. Pessoas que se prostituem, quando vai ver, os seus filhos serão prostitutos. Os seus filhos serão presos à pornografia. Os seus filhos estarão presos a toda a promiscuidade sexual. Toda deturpação sexual será consequências, porque a pessoa tomou uma atitude contrária à vontade de Deus. Pastor, eu não sabia, pastor. Muito bem, nós estamos aqui porque a Bíblia diz que Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas angústias. A Bíblia diz que Jesus no Calvário quebrou as maldições. Jesus veio para socorrer os homens, libertar os homens do cativeiro. Agora, nós precisamos ter uma atitude correta em relação a essa realidade de uma lei que traz juízo. O que foi feito no passado nós vamos quebrando. Mas daqui para frente, nós deveremos também nos manter em linha com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Desculpem, por enquanto nós vamos ler Êxodo 32. Depois nós vamos para Deuteronômio. Primeiro nós vamos em Êxodo, capítulo 32. Estou apenas colocando algumas bases. Êxodo 32, versículos de 30 a 35. Êxodo 32, versículos de 30 a 35. Diz o seguinte: no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tomou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para ti deuses de ouro, fez bezerros de ouro. Verso 32. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Olha a resposta de Deus. Então disse o Senhor a Moisés:
riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro de Arão, que Arão fabricara. Eu queria ressaltar essa palavra, visitação. Nós temos coisas de Deus. E devemos tomar uma decisão, se andamos com as coisas de Deus ou desobedecemos as coisas de Deus. É um momento talvez de muitas experiências, de muitas farturas, de muitas coisas novas, de muito dinamismo na sua vida. Deus entregou coisas. E o que nós fazemos com essas coisas? Agora, a decisão que nós tomamos com essas coisas vai ser registrado nos céus. E se nós continuarmos na mesma caminhada, achando que, olha, eu comi o fruto proibido e nada me aconteceu. Eu acho que Deus nem olhou essa. Uau, passei por essa, não aconteceu nada. Aí vai de novo, toma uma decisão, faz uma coisa errada, ninguém viu, nem o pastor viu, nem a profeta pastora Cida viu. Uau, passei por essa, não aconteceu nada. Mas a Bíblia diz que há o tempo da visitação. Deus vem visitar você e vai ver o que você fez com as coisas que Ele te deu. Queridos, isso está na palavra de Deus. Deus, Ele visita as nossas vidas. Pastor, mas Deus não está dentro de nós? Ele está dentro de nós. Mas quando Ele vai se mover para ver, para colocar em pratos limpos, né? Desculpa essa palavra, meio até chula, mas para colocar as coisas às claras, o que você decidiu fazer com a revelação que eu te dei? Você sabia que não podia e você fez. Você sabia que não podia e você continuou. Você sabia que deveria se arrepender e você não tirou. Agora Deus vai vir e vai falar, vamos deixar claros. O que vai acontecer com vocês é o juízo. Se você tomou atitudes corretas, o juízo de Deus vai ser favorável a você. Se você tomou coisas erradas, o juízo será contra você. A Bíblia fala sobre essas coisas. Hoje nós estamos numa época onde os corruptos estão sendo descobertos. Em umas entrevistas as pessoas falam, mas você não sabia que você estava fazendo errado? Você agora só está confessando os seus erros porque encontraram você. Porque descobriram você. Agora você está arrependido, mas lá no início você já sabia que estava fazendo coisa errada. Você só está confessando porque descobriram você. E se não tivesse descoberto, você estaria vendendo a Petrobras do mesmo jeito. Queridos, volto a falar, mas muitos de nós às vezes não sabíamos do que estávamos fazendo. Quando eu era criança, eu queria pular carnaval. E aí lá no Rio de Janeiro a gente se fantasiava de preto, com umas capas, pareciam os morcegos, né? E eu falei para a mamãe, eu quero pular carnaval, eu quero botar aquela fantasia, e eu quero comprar uma máscara. A máscara naquela época, a gente usava máscara de caveira. Aí minha mãe falou, não filho, minha mãe até foi assim meio flexível, você pode até brincar no carnaval, mas botar máscara de caveira, não. E eu fiquei chateado, mas eu quero botar máscara de caveira porque dá medo nas pessoas e tal. Não, máscara de caveira não. Você é de Deus, você não é para botar coisa das trevas. Naquela época a gente não tinha a consciência que nós temos hoje. Naquela época minha mãe tinha uma certa lucidez. Poxa, caveira, meu filho com cara de caveira. Mas hoje, pela consciência que nós temos, amados,
nós sabemos que tudo que nós trazemos para a nossa vida, que há uma ligação com as trevas, nós estamos dando uma legalidade, nós estamos abrindo as portas para Satanás nos oprimir. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19. Que te digo? Que digo, pois? Que o sacrificado ao rei Momo, rei do carnaval, é alguma coisa? Ou que o próprio rei Momo, o rei do carnaval, tem algum valor? Verso 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, as danças e as festas, são a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados, ligados aos demônios. Cruz credo, eu vou expulsar o demônio do carnaval. Versículo 21. Não podeis beber, não podeis participar das festas do Senhor e as festas dos demônios. Não podeis ser praticantes das alegrias do Senhor, da mesa do Senhor, ou da mesa dos demônios, ou das alegrias com os demônios. Por quê? Filho, não provocaremos o zelo do Senhor? Somos acaso mais fortes do que Deus? Em outras palavras, filhos, nós estaremos aborrecendo a Deus. O mundo diz que é uma brincadeira, o mundo diz que é uma máscara de caveira e nada mais do que isso, é apenas uma brincadeira, mas Deus fica aborrecido. Sabe por quê? Ele deixou claro, porque aquilo que o mundo diz que é uma brincadeira, Satanás não está brincando, ele por trás te enlaça, te enlaça, te enlaça. E Deus, no zelo dele, não quer ver os seus filhos abraçados com os demônios. E Deus coloca essas leis para que a gente abra os olhos, que o próprio Deus trará consequências em juízo pela sua visitação, para que não que ele quer nos destruir, mas que haja temor em nossas vidas. Não chegarei, não terei ligações, não vou me aproximar, porque isso vai me enlaçar, e eu estarei aborrecendo a Deus. Lá atrás eu e minha mãe éramos ignorantes nisto. Graças a Deus minha mãe foi mais forte do que eu, e não permitiu que eu colocasse máscara de caveira. Mas talvez outras coisas que a minha mãe permitiu, me enlaçaram. Nós éramos ignorantes, mas as consequências vieram. Então, quando nós vemos a Cristo, aprendemos as coisas do Senhor, entendemos a luz da palavra, como é que Deus age, que Jesus quebra as maldições, então o que nós fazemos? Como você tem na apostilinha aqui, que os homens vieram trazendo as suas fantasias, trazendo os seus livros de magia, trazendo as suas revistas pornográficas, trazendo todos os seus fantasias sexuais, vieram e construíram uma grande fogueira. Não foi o culto da fogueira santa, não. Foi uma declaração para Satanás: eu rejeito qualquer ligação com você, Satanás.
Como falei, é um bate-papo aqui. A gente continua esse bate-papo semana que vem. Mas eu quero estimular você a isso, queridos. Nós estamos começando esse trabalho, vamos trabalhando. Entre na sua casa. Eu já terminei a pregação, agora eu só vou dar alguns conselhos. Entre na sua casa, falando com Deus. Senhor, abra os meus olhos, se dentro desta casa que eu moro, Deuteronômio, você tem na apostila isso, Deuteronômio 7 diz, não traga nada maldito para dentro da sua casa, para não seres amaldiçoados. Entre na sua casa falando com Deus, Senhor, tem alguma coisa maldita dentro da minha casa? Deixa eu dar um exemplo. Os irmãos vão entender, não vou citar nomes, queridos, amados, eu só vou citar uma experiência que eu tive com vocês. Continue me amando depois, é porque a experiência é muito importante. Tá? Entrei na casa de uns queridos amados aqui, e aí a minha cabeça dói quando tem presença de demônios. Minha cabeça dói. Falei, poxa, tem alguma coisa errada nesse quarto. E eu olhei para cima, tinha um ursinho de pelúcia. E eu falei para os amados que estão aqui me ouvindo, ó, tem alguma coisa nesse ursinho de pelúcia aqui. E a irmã olhou para a filha olhou para a mãe. Aí eu perguntei, quem é que te deu esse ursinho de pelúcia? Foi um rapazinho, mas eu não tenho nada com ele não, mas ele insiste em querer namorar comigo, né? E me deu esse presentinho aqui. Queridos, é sutil as coisas. Eva, ela primeiro foi ganha por um sentimento. Era bonita a fruta, era agradável aos olhos, gostosa de se comer. O inimigo não nos leva para as coisas erradas de qualquer maneira. Às vezes nós estamos assim, brincando na internet, e aí a gente vê uma conversa legal. Não, mas minha mãe me ensinou que eu não posso falar com estranho, mas não é uma fala, é apenas umas letrinhas, só um pouquinho. Coisa de inocente. Você sabe onde vai chegar essa história? Vai chegar muitas das vezes lá na prostituição. Lá na boate, lá nas coisas terríveis. Mas de início é uma brincadeirazinha, apenas umas palavrazinhas. Eu quero dizer com isso, amados, que nós devemos estar muito atentos às coisas que podem nos linkar às trevas. Vou dar um outro exemplo aqui, que eu já dei várias vezes isso aqui. Eu conheci uma moça que ela era casada, mas ainda guardava as cartas do antigo namorado. O namorado não era endemoniado, era um homem joinha, mas não tem mais nada comigo, mas ainda guardava as cartas do antigo namorado. O que isso tem com as trevas, pastor? Aparentemente, apenas uma lembrança. Mas aonde Satanás quer te levar? Quer te levar em você ter comparações dentro do seu casamento, incômodos dentro do seu casamento, saudades de um outro homem, começar a fazer certas declarações para o seu próprio marido, um outro namorado, e consequentemente trazer brigas, discussões, rejeições, adultérios, divórcio, destruição e sexo liberado. É para o fundo do poço que Satanás quer te levar. As ligações, amados, podem ser muito sutis. Outro exemplo, tem que terminar. Tinha um amigo meu que ele era um executivo de uma grande empresa, rodou o mundo, ganhou muito uísque, caríssimo. E ele se tornou um alcoólatra. Está gravando, agora já foi. E aí, eu cheguei na casa dele,
Mas, irmão, você tem ali no seu bar ali, aqueles uísques todos. Não, mas eu não toco mais. Tudo bem, mas você está guardando aquilo para quê? Mas é caro. Cada garrafa daquela é cara. Eu ganhei em prêmios, eu ganhei nas minhas empresas. Filho, é uma ligação. Ainda que você hoje esteja liberto, mas é uma ligação com o teu passado. Destrua. E nós fomos para a cozinha, ele começou a abrir aquelas garrafas, nós levamos 2 sacas de garrafas jogando fora. E ele começou a derramar, e depois ele começou a pedir oração, pastor, ore por mim, estou sentindo opressão, Satanás está querendo, e aí a gente começou a ver ali, na hora que ele estava jogando fora as garrafas, a opressão vindo sobre ele, Satanás não querendo largar ele. Satanás estava escondido atrás das garrafas, quietinho. Amados, quando Satanás é expulso, ele fica lá no deserto, mas ele quer voltar. Ele quer voltar. E você terá que ser uma grande barreira para Satanás. Você não pode ser oco, você tem que ter conteúdo para enfrentar Satanás. Se você for apenas um crente, obrigado, pastor, olhe por mim. Estou aliviado, vou voltar para a minha vidinha. E você não se encher para ter conteúdo para enfrentar Satanás, ele vai te derrubar. Você vai implodir. Porque não é batendo palma, não é dando glória a Deus, não é assistindo o culto que você será uma pessoa rocha. Para terminar mesmo. 2 tentações. Eva foi tentada por Satanás. E Jesus foi tentado por Satanás. Compare em casa essas 2 tentações. Compare em casa como cada uma dessas 2 pessoas enfrentaram a Satanás. Eva não tinha conteúdo nenhum. Amava Deus, vivia com seu marido crente, num grande jardim, desfrutando de um ambiente celestial, mas ela não tinha conteúdo para encarar Satanás. E Jesus não estava num jardim, não estava num ambiente muito agradável, estava no meio do deserto, passando fome, jejuando, mas ele tinha conteúdo para encarar Satanás. Um dia Jesus falou, o príncipe desse mundo está vindo, mas ele não tem nada em mim. Então, amados, eu quero que você ore nessa semana. Senhor, abra o meu quarto. Abra o meu armário, vou abrir os meus armários, né? Deus vai sair até aquele cheiro de naftalina, né? Abra a internet, abra o teu computador, abra a caixinha de sei lá o que, caixinha de e-mails, abra lá, abra tudo, dá uma olhada em tudo, Senhor, tem alguma ligação com as trevas isso aqui? E eu quero estimular você para como testemunha, no próximo domingo trazer aqui, nós vamos destruir talvez aqui em público. Se você tiver coragem, é claro, né? Se tem revista pornográfica, pode trazer, a gente não vai ficar olhando aqui, não, a gente vai picar aqui. Baralho. Cadê a irmã que fala? Eu vou dar outro testemunho aqui. Tinha uma irmã que contou uma experiência muito legal, que ela tinha as revistas e ela ficava de vez em quando sendo tentada em ler o horóscopo. Não vou nem apontar, né? Ela está aí hoje. Queridos, olha, desculpe, mas aquelas pessoas não tiveram vergonha, elas trouxeram em praça pública e destruíram. Se você, querido, quiser viver uma vida de aparência, quiser esconder isso do teu pastor, das tuas pastoras, quiser continuar cultuando essas coisas, a gente não vai poder fazer mais nada. E aí Deus vai fazer. Ele vai visitar você. E a coisa fica mais estreita ainda. Não tenha vergonha. Traga roupas sensuais. Traga, corte as roupas sensuais. Destrua as roupas de prostituição.